Jéssica Dias, canal Band Esportes. Você vem conversar com a gente num contexto, né, de críticas por parte da torcida, equipe com uma vitória em 8 jogos, pressão em cima do treinador. E eu acho que o principal ponto que o torcedor quer saber é justamente até que ponto a diretoria do Vasco, a diretoria da SAF do Vasco, vai com o técnico Maurício Barbieri. Qual seria aí o limite para vocês para seguir com o comandante e não trocar esse comando do time? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos presentes. Antes de te responder, Jéssica, eu queria ter falado semana passada, mas está superado. Nunca recusei falar, nunca vou recusar falar com a torcida do Vasco, por 3 razões. Primeiro, que é meu papel, minha função. Segundo, porque eu gosto de falar. E terceiro, porque o torcedor está inserido no processo e o torcedor tem que ouvir. E os jornalistas sabem disso, porque me enviam mensagens diariamente e eu respondo todas. Então, vocês sabem que eu estou sempre conversando com a torcida através de vocês. É o papel de vocês, é o meu papel também. O momento é um momento ruim de resultado, de posição na tabela, mas estamos todos aqui no CT prontos para superar esse momento, e o trabalho vai ser incansável, já está sendo e vai continuar sendo incansável para que a gente passe essa fase, e nós vamos passar. Te respondendo, Jéssica, tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e, principalmente, total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente. Como eu disse, é um momento ruim de resultados, um momento que a gente não queria estar nessa posição da tabela, não planejamos estar nessa posição da tabela, na 8ª rodada de um campeonato de 38, porque tem muita gente que já cravou o final do campeonato, mas estamos na 8ª rodada. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. Então, te respondendo e sem te responder a respeito de limite, eu acho que a avaliação do trabalho de todos ela é diária. Meu trabalho, o trabalho do Abel, o trabalho do Barbieri, o trabalho dos jogadores, o trabalho dos funcionários do CT. E somos e seremos os nomes que tirarão o Vasco dessa situação hoje da tabela. Os funcionários do CT, os jogadores, grupo de jogadores, Barbieri, Abel Braga e eu. Oi, Paulo. Boa tarde. Joel Silva do Lance. Você diz sobre erros internos, ou melhor, erros que serão resolvidos internamente, recalcular a rota, e diz também que não se esperava uma posição ruim, ainda mais nesse início do campeonato. Então, daria para dizer, na avaliação, se houve um erro na montagem do elenco, se teve alguma condição de contratação que poderia ter feito e não foi feito. Onde eu quero chegar é se, de fato, de quem é a culpa nesse primeiro momento? Porque muitos dos torcedores estão cobrando a 777, você, o Luiz Melo e o Barbieri. É claro que a equipe é como um todo, né? Todo mundo tem culpa, mas até que ponto para amenizar a pressão em cima do torcedor, que ele que acaba arrebentando geralmente, né, ao lado mais fraco, né, da corda, né? Então, na sua avaliação, aonde você errou na montagem do elenco, aonde o treinador está errando no trabalho no time, tendo em vista que o Vasco, todos esses jogos, teve praticamente uma semana de trabalho para se enfrentar o adversário, tirando a partida contra o Curitiba, e, em contrapartida, todos os adversários tiveram um compromisso no meio de semana, ou seja, o Vasco teve sempre mais tempo para treinar, se preparar, enquanto o outro sempre jogou
trepado em outra partida. Então, aonde está o erro? Qual é a avaliação que você faz em relação à montagem do elenco também ao trabalho do Barbieri? Obrigado. Joel, é um momento muito fácil de apontar dedo, né? Então, eu até entendo a sua pergunta, mas não vai ser eu que vou apontar esses dedos. Eu estou aqui hoje para exteriorizar ao torcedor do Vasco que eu concordo com algumas críticas, sim. Óbvio que sim. A gente está aqui todo dia. A gente trabalha todos os dias aqui dentro do clube e a gente conhece a nossa realidade e a gente conhece o nosso trabalho. As críticas construtivas a gente as aproveita e estamos as aproveitando. Quando eu digo de correção de rota, é porque a gente não queria estar nessa situação na tabela. A gente teve jogos, 2 principalmente, que a gente deveria ter tido um resultado diferente, um resultado de vitória. Esses jogos seriam cruciais nessa minha entrevista hoje, nesse momento de análise da tabela do Vasco, da classificação do Vasco. 2 jogos. E a gente entende que o momento, apesar de ruim, ele é bom para que a gente possa olhar internamente e fazer diferente, para colher resultado diferente. Então, esse dedo não vai ser apontado para uma pessoa só, esse dedo está sendo apontado para o clube como um todo, de todo um processo que o clube está vivendo, que é um processo novo, que é uma nova era, sim. A gente tem 5 meses de um retorno numa Série A, após 2 anos numa Série B, de um início de um investimento que nunca foi feito na história do Vasco, e é importante dizer que esse investimento foi feito de acordo com o orçamento que foi aprovado e foi entregue ao futebol. Um orçamento que foi suficiente para montarmos este elenco que está aqui hoje. Um orçamento que nos permitiu fazer 8 compras de atletas, 8 compras de ativos que estão sendo bastante utilizados e usados em termos de minutagem e de titularidade, com talvez exceção de um até então, mas que 8 jogadores comprados para serem titulares num curto e médio prazo dentro do Vasco. E esse valor que foi usado, ele nos atendeu na montagem do elenco que hoje se encontra aqui. E como eu sempre procurei dizer nas entrevistas, e tem gente que gosta de buscar entrevista também, pode buscar todas. Eu sempre disse que a gente quer ser competitivo e fazer um ano sólido. E o elenco está sendo montado, que ainda é um elenco em construção, que não está 100% fechado, para ser competitivo. E se está faltando competitividade em alguns jogos, a falha é da montagem do elenco, sim, a falha é da parte técnica, sim, e isso vai ser corrigido internamente. Eu não estou aqui para me furtar de nenhuma responsabilidade do que é a minha pasta. Nenhuma. E que bom que eu tenho ainda a prerrogativa de fazer algumas coisas diferentes. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado perspectiva, sem que seja analisado o que pode ser feito internamente. Então, a decisão que vai ser de todos nós de refazer algumas rotas, ela passa pelo elenco, ela passa pelo dia a dia, ela passa pela parte técnica. E eu tenho convicção de que, com o que identificamos, conseguimos fazer diferente. A torcida do Vasco, ela está machucada há pelo menos 20 anos. Eu, quando vim para o Vasco, quando eu vim trabalhar aqui, eu busquei ainda mais informações sobre o Vasco do que eu já tinha, do que eu já tive a minha vida inteira. E eu sei muito bem
que são cerca de 20 anos de turbulência. E em 5 meses, depois desses 20 anos, a gente não vai ter um voo sem nenhuma turbulência. A gente vai ter. E nós estamos tendo a nossa turbulência. Então, a gente vai buscar estabilidade, a gente vai buscar continuar crescendo em termos de processo, projeto, montagem de elenco, parte técnica, força da camisa, e trabalho para isso não vai faltar. Não vai faltar. Vai ser incansável. Não tem problema com cobrança. Pode cobrar, que a gente vai entregar. Paulo, boa tarde. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você citou aí a questão de entrevistas antigas, de retomar falas antigas, né? A gente entende que a cobrança no momento é grande, não só por parte da torcida, por parte da imprensa também, obviamente, porque os resultados não estão sendo entregues dentro de campo, mas uma coisa que eu vejo na torcida, principalmente, é que ela está se sentindo iludida por uma expectativa que foi criada pela 777, pela SAF. Você, obviamente, não vai responder pelo que outras pessoas falaram, né? Mas a gente teve falas do Josh falando sobre equiparar o orçamento com o Flamengo no próximo clássico, que já aconteceu no Campeonato Carioca. Teve a fala do Abel, que o torcedor não ia sofrer mais. O próprio Luiz Melo também, sobre a mudança brusca na qualidade do elenco. E sobre o que você falou, eu queria que você comentasse em cima disso, que é uma coisa que tem circulado muito nas redes sociais, que a gente também já citou lá em matéria no GE. Globo, que é a questão da formação do elenco e do número. Você citou que até abril, no início do Campeonato Brasileiro, você gostaria de ter 80%, 90% do elenco formado. A gente vê hoje que o Vasco realmente fez um investimento legal, até o Jair ali, eu digo, e o Pedro Raul na frente, o Vasco investiu realmente forte, né? A gente vê um time se formando, mas faltaram peças principalmente para o meio de campo, para o ataque. Eu acho que é nisso que o Vasco está sendo prejudicado, digamos assim, em campo hoje. Então, você acha que esses 80%, 90% que você falou lá atrás, ele foi atingido antes do campeonato? Não foi atingido? Por que não? E outra fala que você disse, até para o amigo aqui, o Flávio Dias, foi que o elenco sustentaria bem a Série A. Tudo bem, são 8 rodadas apenas, né? Mas a gente está vendo um Vasco que não está conseguindo reagir, mesmo com essas cobranças internas e com essa perspectiva de melhora para frente. Então, você acha que nessa questão do elenco, que você falou lá atrás, isso se concretizou? Obrigada. Vamos lá, Emanuele. Você já me respondeu, até te agradeço, sobre a questão de expectativas em relação a falas que não são minhas. Eu não vou entrar nisso. Tá? Eu quero que a gente entenda os processos. Eu estou aqui para defender o Vasco, defender o projeto, defender as falas que eu tive com vocês mais de uma vez. E não tenho problema em relação a isso. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. E é mais uma forma, talvez, de machucar o torcedor do Vasco. Né? Iludir e criar algumas fantasias. E não necessariamente estou dizendo sobre frases ditas dentro de um contexto nosso de grupo. Mas pessoas externas ao processo também criaram expectativas altas de uma realidade que não é de uma hora para outra que a gente consegue alcançar. Eu não vou aqui citar nome de clube nenhum do Brasil, que eu vim aqui para falar do Vasco, e eu gosto de falar do Vasco. Só que existem clubes que o projeto demorou 4, 5, 6, 7 anos para alcançar as expectativas criadas também nos torcedores desses clubes, de camisas igualmente fortes dentro do futebol brasileiro. A nossa montagem do elenco, do valor que foi investido, que eu não vou abrir o valor, mas vocês mesmos já citaram algumas vezes, alguns escapam um pouco dos números, mas, em média, acabam acertando. E o torcedor do Vasco precisa entender isso. O valor investido na primeira janela dessa nova era do Vasco
é o mesmo valor que alguns clubes pagam em um só jogador. Em um só. E a gente investiu em 8. Eu tenho muita segurança nesses 8 jogadores contratados e comprados. Eu faria novamente a compra de todos eles. E eu acredito que eles são uma coluna, uma espinha, uma base de um elenco que está em formação. E quando eu falei dos 80%, 90%, eu vou ficar com 80%. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. E a conta é fácil. Num elenco de 32, pode pegar 30, pode pegar 32, 33. Se você pegar 30, para ficar mais fácil a conta, 20% são 6. Então, quando você tem 80% do elenco e diz que estão faltando 20%, está falando de 6 jogadores. Não estou dizendo que serão contratados 6 jogadores, nem que serão contratados 5, 4, 10. Mas os 80% eu reafirmo que a gente conseguiu cumprir. A gente consegue competir, sim, na Série A com esses 11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Eu reafirmo isso também. A gente está na 8ª rodada. E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. A gente não quer ter razão. A gente quer só acertar o rumo. Então, em relação à porcentagem, à montagem, acrescenta-se o uso da base. E é importante falar disso. O Vasco sempre valorizou a base. A história do Vasco é de valorização da base. Os torcedores reivindicam jogadores da base para voltar ao Vasco. E isso é emblemático. E de uma hora para outra eu vejo crítica ao uso da base. O uso da base no Vasco vai continuar, porque são jogadores que estão em processo de formação, de performance deles, vão ter todo o nosso respaldo aqui. A gente está fazendo diferente do que outros clubes fazem, também não vou citar nomes, mas clubes que estão com a performance alta, não tem nenhum jogador de base como titular, e a gente entende que esse processo é errado. E esses jogadores, eles estão amadurecendo no meio da competição. É uma competição dura, é uma competição difícil, e a gente vai continuar dando respaldo para eles, porque aqui tem jogadores de talento, aqui tem jogadores que são o futuro do clube. No último jogo tinha um jogador de 17 anos no banco de reservas que pode ser o futuro do clube. Um jogador de grande potencial, de grande talento, que está tendo a primeira oportunidade dele aqui no profissional, que está trabalhando diariamente, que está evoluindo. Então, somado aos investimentos feitos, ao uso da base e às rotas que precisam ser corrigidas, até porque tem uma nova janela e todos os clubes se planejam dessa forma, e a gente não poderia ser diferente. A gente teve que fazer um investimento maior na primeira janela, uma contratação de um número de jogadores maior na primeira janela, mas nós vamos corrigir rota também na segunda. Mas até lá, quem vai dar a solução está aqui. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse, a comissão é essa, o diretor técnico é esse, o diretor esportivo é esse. E a gente não tem como fazer nenhum tipo de mudança agora. Então, a gente entende, sim, que mudanças podem acontecer no grupo, nesses 20% que estão faltando, e a gente já sabe o que fazer em relação a esse movimento de julho. Mas até lá, segurança, convicção, confiança no trabalho
que está sendo feito aqui para a gente fazer aqui dentro diferente. Eu assumo os meus erros na montagem do elenco e que bom que eu tenho direito de assumir e que bom que eu tenho a prerrogativa de fazer diferente em algumas situações na próxima janela. E é natural, e é normal. Os 20 elencos montados da Série A não são elencos que estão prontos em janeiro, montados pelos seus diretores, ou presidentes, ou gerentes de futebol. E não admitir isso seria uma falha muito grande dentro da minha relação de trabalho e dentro do meu caráter, que eu não faço. Os erros aconteceram, sim, são naturais, e a gente vai corrigir. Paulo, boa tarde. Hugo Lago, Rádio Globo, CBN. Paulo, a gente sempre faz questão de colocar que o nosso papel aqui, imprensa, é ser o elo entre a fonte da notícia, no caso o clube, e quem consome a notícia, o torcedor. E, nesse momento, o torcedor ele está, como você bem disse, machucado, está até de certa forma desesperado e ávido por soluções em relação àquilo que foi vendido para ele, não é? Ou seja, um time competitivo que até aqui não se apresentou, pelo menos nessas 8 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, sendo que a próxima é um jogo com o grande rival do torcedor do Vasco, o Flamengo. Não sei se isso faz diferença dentro do trabalho que está acontecendo aqui nesse momento. Você falou há pouco em relação a soluções sendo tomadas internamente. E falou também agora, na resposta anterior, de que até o início de julho as portas, vamos dizer assim, continuarão fechadas. O trabalho que está sendo feito vai continuar, quem está aqui dentro vai se manter e o Vasco, dentro desse contexto, vai buscar as soluções ou a solução para os problemas relacionados aos resultados. Mas, assim, em relação à possibilidade de apresentação direta para o torcedor de uma solução ou de algumas soluções, esses torcedores, repito, que estão ávidos por respostas a curto prazo, o que é que dá para dizer? Hugo, a resposta vai ter que ser dentro de campo. A resposta é dentro de campo. A resposta é no próximo jogo. A resposta ela tem que acontecer assim que a bola rolar na próxima segunda-feira. Não posso analisar só o nosso próximo adversário, que é o nosso rival, e que a gente tem uma gana ainda maior de ganhar pela história do clube, por tudo que representa. Nós já ganhamos esse ano, inclusive. Mas eu estou aqui para fazer análise dos 8 jogos e dos próximos 30 jogos. Acho que é o momento de conversar com o torcedor. É o momento de se aproximar do torcedor para ele entender o que está acontecendo aqui dentro. Porque o torcedor vê os jogos. Ele não vê os treinos, ele não vê o nosso dia a dia, ele não vê os vídeos que a gente faz, as conversas que a gente tem, as cobranças que a gente faz. E tem cobrança aqui, e muita cobrança. E muita cobrança. Eu me cobro, eu cobro o Abel, eu cobro o Barbieri, eu cobro os jogadores, o Barbieri cobra os jogadores se cobram. E a gente está num momento de cobrança. E cobrança é inerente ao futebol. Faz parte do nosso papel, faz parte do nosso dia a dia. A gente quer entregar mais. A gente vai entregar mais. Eu só discordo que a gente não foi competitivo nos 8 jogos. Você não falou isso, eu sei. Porque a gente competiu, sim. Contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, apesar do barulho que foi feito de posse de bola, etc. De certa forma, contra o Curitiba, contra o São Paulo, contra o Santos. A gente competiu da forma que a gente queria competir, mas os resultados não vieram. Os resultados não vieram. Então, o que a gente tem buscado muito aqui é manter o que tem de bom, e tem coisas boas sendo feitas, e mudar o que deu errado. O que deu errado. E essas mudanças estão aqui. A gente tem atletas que não têm uma minutagem alta. Será que esses atletas podem ser a solução? Tem atletas que têm uma minutagem alta. Será que esses atletas vão deixar de ser a solução? A gente pode fazer diferente? A gente pode mudar o modelo? A gente pode mudar a estratégia de jogar? Por que não? Eu acho que o primeiro é olhar para dentro,
saber que a gente pode fazer diferente e fazer. E o que eu quero que o torcedor veja é a mudança dos resultados. É a mudança nossa na tabela. É a mudança nossa a partir da 8ª rodada, que a gente termina numa zona de rebaixamento, e que não importa como começa, importa como termina o campeonato, e que a gente tem essa mudança logo. E as cobranças, elas são nesse sentido, da gente poder extrair mais. Cada um aqui pode dar mais. Eu posso dar mais. O Abel, o Barbieri e o grupo de jogadores. E a gente precisa do apoio do torcedor, porque o Vasco sem a torcida não é o Vasco. E a gente sabe que esse apoio vai vir com a entrega dos jogadores. E a gente tem uma grande oportunidade no próximo jogo de já mostrar isso para o torcedor. Ser competitivo, fazer um ano sólido, sair dessa situação incômoda que a gente está, com muito mais trabalho, com muito mais entrega, assumindo os nossos erros, dando a cara para bater, sim, tem que dar a cara, tem que colocar, a torcida precisa ouvir, olhar, falar, tem direito de falar, tem direito de protestar, tem direito de cobrar. E a gente entende todo esse processo e estamos seguros do que a gente pode fazer para poder alterar isso e mudar essa rota o quanto antes com as armas que a gente tem aqui dentro. Oi, Paulo, boa tarde. Ricardo Lai, TV Globo. Antes do campeonato, em que posição você projetava, ou pontos você projetava o Vasco na 8ª rodada? E antes da janela de julho, né, como é que você vê, nessa mesma questão, se você puder falar quantos pontos agora você está projetando, em que posição, para chegar mais tranquilo e dar uma estancada nessa cobrança que tem? Queria que você falasse para a gente. Ricardo, né? Ricardo, eu nunca projetei colocação, nunca cometi esse seria um deslize. Eu acho que isso, dentro do futebol, com a imprevisibilidade de resultados, você falar de posição é você assumir algo que você não vai controlar. Internamente nós temos, mas eu não vou exteriorizar. Eu não posso exteriorizar. Eu não posso escancarar para fora o que a gente trabalha internamente. Porque se eu prevejo uma vitória num jogo e esse jogo não teve vitória, a gente considera que a gente teve um fracasso nesse jogo. E, obviamente, que em 38 rodadas a gente não planeja ganhar os 38 jogos. Eu também não posso exteriorizar um jogo que a gente pode contar com uma derrota, porque isso é natural dentro de um planejamento. Então, isso, obviamente, que eu não vou fazer. A gente entende que a nossa colocação deveria ser acima do que está hoje, sem dúvida nenhuma. A gente deveria, sim, estar com pontuação acima do que a gente tem hoje, não tem dúvida. Não tem dúvida. E eu cito 2 jogos que a gente deveria ter vencido, que foram os 2 jogos de São Januário, que é a nossa casa. A casa do Vasco é São Januário. E a gente vai voltar a ganhar lá dentro, porque os últimos jogos foram ruins lá dentro em termos de resultado. E a gente poderia estar com mais 6 pontos na tabela tranquilamente, se a gente tivesse feito o que estava planejado, que era vencer esses 2 jogos em casa. Então, isso eu posso te dizer. Esses jogos eram um planejamento de vitória, os 2, sem menosprezar os adversários. Mas o mando era nosso, a casa era nossa e a gente deveria ganhar. E nós não ganhamos, e nós falhamos. E a gente vai ter que buscar esses pontos em outras rodadas, e a gente não conseguiu buscar esses pontos em outra rodada até a 8ª. Então, a gente trabalha com um percentual bem melhor. No ano, se a gente analisar o ano todo do Vasco, excluídos os amistosos, a gente está com cerca de 48%, 49% de aproveitamento, que é um aproveitamento que, se a gente tivesse no Brasileiro, nos daria uma colocação bem melhor ao final da competição. Não vou dizer a posição, eu sei a posição, mas vocês podem pesquisar qual é a posição que, com 48%, 49%, se termina um Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai melhorar a pontuação, vai melhorar aproveitamento. Isso tudo passa por melhora de performance, que é o que a gente está trabalhando aqui internamente.
E tem coisas boas. Eu ia falar isso na última resposta. A gente tem coisas boas aqui. A gente está com um número positivo de preparação física, de intensidade nos jogos. O Vasco é um dos clubes que mais corre no campeonato. Isso são números. E a gente está mais de 100 dias sem lesão muscular. O que também é um trabalho que a gente precisa exaltar. Isso, nesse momento ruim, a gente ainda consegue olhar para pontos positivos que tem aqui dentro para a gente continuar fazendo. Então, a gente tem pontos positivos, sim. O torcedor tem pontos positivos para analisar dentro do Vasco hoje, mas o principal que é a performance, o principal que é a pontuação, a gente vai buscar. Paulo, boa tarde, companheiros. Paulo, eu queria falar com você sobre o tema contratações feitas e a fazer. Eu queria que você explicasse como é que é feita a análise para a contratação de um jogador e por que eu pergunto isso. Porque você cita 8 jogadores contratados e você faz uma ressalva de um atleta que tem pouca minutagem, que é o Orediano. Que é um jogador muito pedido pelo torcedor do Vasco e que sábado em Fortaleza aqueceu aos 45 do segundo tempo. Dando uma nítida impressão, e aí a impressão do torcedor e muitos da imprensa, e me incluo, de que parece que o Maurício Barbieri não gosta ou não conta ou não avalizou essa contratação. Por isso que eu gostaria de entender. O treinador participa de todas as contratações, os processos, todos os atletas que estão aqui passam por ele. E um segundo aspecto para o futuro. O Vasco está no noticiário, até uma notícia dada pelo Pedrosa, com atrasos em relação a clubes de pagamentos, agentes entrando na justiça, brigando por valores que eles têm que receber. E semana passada o Luiz Melo esteve aqui e eu fiz uma pergunta a ele em off, você não estava aqui, enfim, e foi algo que não foi para o ar, mas eu registrei. Eu perguntei a ele se havia já uma previsão de orçamento para a janela, e ele me respondeu, para quê? Se a janela vem daqui a 30, 40 dias. Então eu te pergunto, você tem dificuldade quando não se tem uma previsão de orçamento para contratar daqui a um mês, e essas notícias de Vasco complicado no mercado, te atrapalham também para futuras contratações? Obrigado. Vamos lá, Flávio. Análise das contratações e o processo de contratação. Você citou o Pedrosa, ele me fez essa pergunta lá em São Januário, sobre o processo de contratação. E eu volto a dizer sobre esse processo de contratação. É bom a gente voltar a falar nisso. O primeiro ponto é a gente identificar a necessidade de posição. Então, a gente identificou no início do ano, sem muito trabalho em relação a isso, que a gente não tinha, por exemplo, lateral direito apto para jogar uma Série A. O Gabriel Dias machucado, Leonardo Matos aposentou, e a gente tinha ainda um jogador em projeção, que era o Paulinho, que é um dos futuros do Vasco, para o final do ano estar mais apto para esse elenco do Vasco. Então, a partir do momento que há essa lacuna, há essa brecha, há essa necessidade, a gente busca o jogador dentro do perfil que a gente quer. E aí, dentro do perfil que a gente quer, tem duas variáveis, uma variável técnica e uma variável de projeto. A variável técnica, a gente precisa entregar um atleta que vai ser útil dentro de um modelo de jogo que a gente desenhou e que a gente já sabe como vai jogar, o que é diferente de estratégia. Mas esse jogador, dentro desse perfil, a gente vai buscar. Então, se o treinador gosta de usar um lateral que ataca mais do que defende, a gente precisa de um jogador velocista, um jogador de último terço, um jogador que tem números de assistência de gols superiores a desarmes, a bloqueios, a retorno, a perda, a recuperação pós-perda. E o contrário, se a gente tem um jogador que vai ser utilizado mais na defesa, se busca esse atleta dentro do mercado. E o outro viés é o viés do projeto. É um jogador que ele vai ser contratado para ser titular e entregar desportivamente, ou é um jogador que vai ser contratado para ativo, para ser revendido, para ser um futuro do clube, para ser um atleta que vai potencializar o valor de mercado do nosso elenco. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo,
por um órgão especializado, e o Vasco foi, eu não vi matéria nesse sentido, até porque esse tipo de matéria não costuma vender, mas a torcida do Vasco precisa saber, que o Vasco foi o clube que mais valorizou o seu elenco em termos de número, de mercado de ativos na primeira janela. O Vasco foi o clube que mais aumentou o valor dos seus ativos na primeira janela em comparação ao elenco que estava no passado para esse ano. O maior crescimento foi do Vasco. Então, esse jogador ele pode ter o perfil, ele tem que ter o perfil técnico e ele tem que ter o perfil de projeto. Qual que é o projeto para ele? Se é só desportivo ou se é desportivo e financeiro. Ou se é financeiro mais do que desportivo, se é um projeto de médio e longo prazo. Porque muitos clubes, também não vou citar, fazem isso. A partir do momento que esse nome ele é encontrado pelo nosso setor de análise, pela análise de mercado do Vasco, que a sala é conjugada com a minha, processo deste que eu participo ativamente, e esse nome é chancelado por nós, que ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para 2 aprovações, que eu preciso ter 2 aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo que se faz um futebol com mais assertividade, é você ter o braço técnico na mesa, e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então, esse jogador, ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente por mim, pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777, o que é normal dentro do nosso processo. Então, vários nomes que foram ventilados dentro da primeira janela podem, sim, ter sido jogadores que a gente negociou, que a gente procurou, que a gente aprovou, mas que a gente não conseguiu contratar. Ah, então tinha jogadores que poderiam ter vindo e não vieram? Sim, por vários fatores. Por recusa ou por reprovação de algum desses 2 setores e, obviamente, dentro de uma pasta orçamentária. Porque eu disse isso aqui quando eu cheguei na minha outra coletiva e volto a dizer, eu não vou fazer movimento que vá causar dívida e onerar, e vai onerar ainda a dívida que o Vasco tem dentro do mercado de contratação. Eu não vou dar passo maior que a perna. Eu só vou fazer movimento como responsável pela pasta de contratação do Vasco se eu tiver condição financeira de fazer. Se eu não tiver condição financeira de fazer, eu não vou fazer. Isso já foi feito no Vasco durante anos. Isso já foi feito em outros clubes e ainda é feito em outros clubes rotineiramente. Isso aqui não vai ser feito. Nessa nova era do Vasco, nesse novo processo do Vasco, não vai ser feito. E em relação a uso ou não de alguns jogadores, é uma parte técnica. Eu não vou entrar nisso. Os jogadores estão à disposição da comissão técnica. Mas alguns jogadores, Flávio, e não necessariamente esse que você citou, eles podem ser jogadores de titularidade a médio prazo e não curto prazo. É óbvio que quando se faz um planejamento e se contrata um jogador de performance, de anos de performance, de uma certa idade, acima de 25, com o pico da sua performance, esse jogador, o planejamento dele é para ser entregue como titular. Não estou falando do Lu Corejano, necessariamente dele. Mas isso é uma análise técnica, isso é uma análise de dia a dia, isso é uma análise de treinamento, de carga de treinamento, de força do atleta, de ordem tática, de estratégia. Então, eu fico feliz, eu disse que eu estou feliz,
porque o aproveitamento desses 8 é um aproveitamento alto esse ano, ou seja, os atletas estão sendo úteis, porque a maioria deles é titular ou está sendo titular, e entendo que esses movimentos foram assertivos. E todos esses movimentos passaram pelo crivo do treinador e da 777. E a última pergunta que você me fez, se esses rumores de dívida no mercado com intermediários e com clubes atrapalha, é claro que atrapalha, porque isso interfere na credibilidade do Vasco como marca. Uma credibilidade que a gente está mudando, acredito que nós estamos mudando, sim, dentro desse mercado, mas que a gente ainda esbarra em alguns problemas que são inerentes a outros clubes também, são comuns a outros clubes também. A gente tem pouquíssimos clubes superavitários hoje no Brasil. A gente tem pouquíssimos clubes hoje no Brasil que pagam rigorosamente em dia todos os seus contratos. Mas é óbvio que isso atrapalha dentro do mercado de contratação, isso é óbvio que atrapalha na janela de contratação. Mas isso não vai impedir de fazermos movimentos na próxima janela. Isso não vai impedir. Isso não vai impedir. E os valores? Foram ditos que não seria uma preocupação. Não vou entrar em valor. Você tem hoje um orçamento? Não vou entrar em valor. Não vou entrar em número. O que foi feito na primeira janela foi deixado uma pequena parte para a segunda, ou seja, não foi exaurido 100% do valor do orçamento na primeira janela, mas que é um valor insuficiente para fazer grandes movimentos. E os movimentos já começaram. Óbvio que já começaram. Eu não posso começar movimento daqui a 20, 30 dias. Eu não posso começar movimento dia 3 de julho. É óbvio que os movimentos já começaram. E eu até peço desculpa para vocês, porque vocês me perguntam sobre nomes e eu não posso responder nesse momento, porque o momento não é de contratação. O momento é de resgate da nossa performance e de resultados melhores dentro de campo. E eu não vou fazer cortina de fumaça para torcedor. Eu não vou fazer cortina de fumaça para o torcedor do Vasco. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que nós estamos buscando o jogador A, B, C ou D para o torcedor ficar na expectativa desse jogador chegar e talvez esse jogador não chegar. Isso eu não vou fazer. Nós vamos apresentar os jogadores que vão ser contratados assim que tiver tudo assinado e a partir do dia 3 de julho. Só que o que eu quero, e aí eu posso dizer sem problema nenhum, é que esses jogadores estejam prontos no dia 3 de julho. Porque a gente precisa. Então, para isso, eu preciso contratar antes. E sem entrar em polêmica nenhuma com frase de ninguém, tá, Flávio? Não estou polemizando frase de ninguém. Mas a minha pasta de futebol, eu preciso trabalhar contratação de jogador diariamente, não só quando a janela abre. É assim que funciona. Então, eu preciso fazer movimentos de antecedência. E no início do ano, vale lembrar, quando a torcida criticou muito a não apresentação de jogadores em dezembro, a gente já estava prospectando esses jogadores já assim que terminou a Série B. E esses jogadores foram apresentados no final de dezembro e início de janeiro. Então, o momento de contratação ele é muito interno. E quando a gente efetiva, a gente apresenta. Mas estamos trabalhando e fortes já para a próxima janela. Não vou esperar chegar a julho para fazer esse movimento, não. Paulo, boa tarde, aqui do canal Futebolaço. Boa tarde aos amigos aqui presentes na sala também. Eu queria complementar essa pergunta. Você citou agora, pegar até um gancho seu, sobre não dar passos maiores do que a perna. E você citou também que primeiro teve aquela reunião lá na Europa para se definir o orçamento. Eu sei que você é responsável pela sua pasta, que é o futebol, mas a sua pasta dialoga muito com a pasta do financeiro. E os acordos que você assume junto a empresários, a atletas, é em cima de um aval que você recebe do financeiro do clube, seja do Barbosa, seja do Luiz Melo. O quanto que essa questão de dar o passo maior do que a perna, alguma coisa que não está sendo cumprida nesse momento, apesar de você ter citado que tem clubes que também atrasam algumas questões, o quanto que isso está fugindo fora do que foi combinado com você e até que ponto isso pode impactar na janela do meio do ano. Você citou que a janela vai ser feita, mas é óbvio que essa imagem fica ruim para o clube. Tivemos um depoimento ontem, até a matéria do Joel, do advogado do Jair informando que o Vasco mudou do modelo associativo para o modelo SAF e ainda assim ele continua tendo o mesmo problema. Então, quanto essa falta de honrar alguns acordos do futebol tem te atrapalhado, desde sobre a questão do elenco, você citou que naturalmente alguns equívocos acabam acontecendo, o Vasco tem 2 excelentes goleiros, mas, por exemplo, não tem um meia. E aí você falou que vocês fizeram uma prospecção. Qual foi a prospecção que o Vasco fez especificamente para o meio de campo?
Porque o atleta que tinha aqui não está mais. É o Nenê, já tinha 41 anos de idade. O Alex Teixeira foi uma improvisação no dado momento. Hoje ele tem jogado mais até de atacante. Especificamente falando de meio de campo. Qual foi a prospecção que vocês fizeram? Porque uma das peças mais cobradas é esse tal meia. E quanto tem atrapalhado essa questão financeira dentro da sua janela e o que foi prometido? Obrigado. Tá. Dieguinho, vamos lá, cara. Eu não vou responder daquilo que não é responsabilidade minha. Eu não posso responder o que não é da responsabilidade minha responder. O que eu posso te dizer é que tudo que está sendo feito dentro do que foi planejado. Então, toda a janela de janeiro, ela foi feita de acordo com o que foi planejado, do que foi entregue ao futebol. O meu papel com essa pasta de investimentos é reivindicar. Eu posso chegar para a reunião do grupo lá de novembro, quando eu fiz a reunião presencial, que também é algo novo, que aqui no Brasil não acontece, as reuniões presenciais para definição de expectativas dentro de uma parte técnica. Eu podia ter chegado lá e disse, não, eu não preciso de investimento nenhum, eu estou satisfeito com o meu grupo. O Vasco um dia vai chegar nesse nível, de ter um grupo formado que de um ano para o outro não precisa fazer investimento. Não é o nosso caso esse ano. Ainda mais dos 2 anos de realidade que a gente veio. Então, lá, eu fiz a reivindicação. E eu expliquei a reivindicação. E eu apresento o projeto e o planejamento dessa reivindicação. A partir dali, já não é mais comigo. A partir dali, eu já não tenho mais a caneta final. E é natural que eu não tenha mesmo. É natural que eu não tenha. Existem pessoas que têm essa atribuição, tanto no âmbito da 777, quanto no âmbito do Vasco, que dialogam a respeito de pastas que me dizem respeito como consumidor final. Novamente fiz isso nessa outra reunião que tive presencial agora, que foi na França. A primeira foi na Itália, a segunda foi na França. Ambas em sedes dos clubes do grupo da 777, do nosso grupo. E essa reivindicação já foi feita. Que passa por correção de alguns buracos que existem no elenco. Sim, existem, e você falou, e eu vou te explicar por que ele existe. E outros que a gente entende necessário fazer para que a gente tenha um time ainda mais competitivo, para que a gente tenha um time ainda mais pronto para esse ano sólido, de atletas de qualidade e de experiência. Em relação ao meia, a gente buscou nomes dentro do mercado de muita qualidade, e talvez tenha sido um erro meu, porque eu mirei alto demais. E a gente não conseguiu, por vários fatores dentro dessa negociação, seja fator financeiro, seja fator de aceitação do próprio atleta, porque a torcida do Vasco também, ela parte de alguns nomes com a premissa que esse jogador quer vir para cá. Às vezes não quer. Às vezes não quer vir para o Brasil. E ele não fala isso. Ele fala isso na negociação através do empresário. Ele não bota a cara para falar isso. E a gente é cobrado desse atleta não vir sem poder expor esse jogador que não quer vestir a nossa camisa. Então, foi mirado alto demais na posição de meia desde o início. E não em relação à reposição ao Nenê, tá? Não estou falando do Nenê. Estou falando que a gente precisava, sim, de um jogador com uma qualidade maior ali no meio. E ao mirar alto demais, a gente chegou próximo de 2 ou 3 jogadores, e alguns nomes foram vazados, e eu até já confirmei alguns nomes, e a gente não conseguiu fazer. E entre esse jogador de muita qualidade e os atletas que tinham disponíveis no mercado naquele momento e os nossos do elenco que a gente poderia potencializar para exercer essa função, a gente ficou com a terceira opção. De atletas dentro do nosso elenco, mais de um nome que poderia exercer dentro do modelo de jogo,
da comissão técnica essa função. Melhor do que trazer esse jogador de uma prateleira que não ia nos agregar muito. Então, a gente preferiu trabalhar a performance desses atletas. Então, esse alvo pode ter nos prejudicado nessa corrida de contratação, que a gente não quis fazer, eu não quis fazer, o grupo não quis fazer, a comissão não quis fazer, uma contratação por ser uma contratação para aquela posição. Porque, diferente da posição de goleiro que você citou, o meia pode ser feito por outros jogadores de linha, pode ser feito por um volante que tem qualidade, por um extrema, por um falso 9. A gente entendeu que aqui dentro a gente teria esse jogador para ocupar aquela posição. E até agora esse jogador não ocupou essa posição. Então é uma lacuna do elenco? É. Nós vamos buscar completar essa lacuna? Vamos e já estamos. E ainda bem que não vazou um nome que a gente está conversando e que não pode vazar, porque se vazar não vem, que seria entregar. Então, eu não vou fazer cortina de fumaça, eu não vou soltar isso em off, eu não vou dizer que a gente vai trazer um camisa 10 de peso, que eu tô... não vou fazer isso porque pode não vir. Não depende só de mim, não depende só da minha caneta para trazer. Mas o que eu te garanto é que o esforço, novamente, incansável para trazer essa peça, vai acontecer. Vai acontecer. Então, nós não vamos fazer passos maiores que as pernas. Eu vou no meu limite de reivindicação da parte financeira e pessoas competentes e profissionais analisam esse pedido e me devolvem. As lacunas no elenco, o Diego e torcida do Vasco principalmente, a gente já identificou, a gente concorda e a gente está trabalhando para corrigir o quanto antes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Peço licença porque a gente está ao vivo aqui no SBT Esporte Rio, por passar na frente dos colegas, desculpa. Lucas Pedrosa do SBT, o Paulo, e por mais que a Emanuele, o Dieguinho e o próprio Flávio já tenham citado isso, é inevitável a gente relembrar tudo que foi prometido ao torcedor. E aí, por isso, tenho as aspas aqui. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem de orçamento. Josh Wander, da 777. O Vasco, no começo do ano, fez uma das maiores janelas da história. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. Fomos criteriosos na aquisição de atletas. Luiz Melo, CEO. Hoje começa uma nova era do Vasco. Teremos de 80% a 90% do elenco pronto em abril. Paulo Brax. O torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Abel Braga. Gosto de ter uma equipe agressiva que busca o protagonismo. Fui do dono até o técnico, porque essa ilusão, ou talvez pelo que a gente esteja vendo aqui agora, ela não foi feita só por pessoas externas, e aí não vou entrar nesse mérito. Ela foi feita desde o dono até o próprio técnico. Além disso, o Vasco vai jogar contra o Flamengo na próxima segunda-feira, e como bem lembrou aqui o Dieguinho e o Flávio Dias, os problemas não são rumores, os problemas são reais. O Vasco está devendo jogadores, o Vasco está devendo clubes e o Vasco está desonrando seus compromissos. Quando o torcedor fala que não, quando o Abel fala que o torcedor não vai mais sofrer, isso não é verdade. O Vasco está na zona do rebaixamento e eu também cito aqui até uma aspa que você utilizou sobre não importa como começa ou importa como termina. Das últimas 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, nas 4 da história, ela é pior do que as 3 vezes que o Vasco foi rebaixado no início de Campeonato Brasileiro. E, além disso, a gente sabe que o time está longe de ser protagonista e está longe também de apresentar um futebol agressivo. Longe, a gente pode dizer assim, até nas estatísticas, como você citou aqui, em relação a números, mas é só pegar a tabela e olhar. Como é que o Brax, na figura da 777, que você é funcionário da 777, consegue explicar a única coisa em comum que tem entre essas declarações, que elas não se confirmaram e essas promessas não foram cumpridas? Como é que o Brax vai resgatar a confiança do torcedor que hoje é contra o treinador, não entende o que acontece dentro do Vasco, até porque a forma como o clube se comunica é muito ruim? Como se resgata a confiança? Qual é a solução do Vasco da Gama para o torcedor? Obrigado. Bom, vamos lá. Pedrosa, eu não posso entrar nas frases que você citou.
salvo a minha. E a minha, eu disse para a sua colega e reafirmo, que eu entendo que 80% do elenco está montado. Falta 20%. E o elenco montado também não significa que ele vai ter uma performance imediata. São duas coisas diferentes. Uma é o que você planeja, outro é o que acaba acontecendo. E é por isso que, quando a gente tem a oportunidade de analisar o que foi planejado e ver que houve alguns erros no planejamento, a gente corrige. Eu acho que essa que é a inteligência mínima que se espera de quem tem um objetivo dentro do clube. Isso vai ser feito. Isso já está sendo feito. Eu não posso entrar nessas promessas, até porque a minha era uma promessa de número e esse número ele está cumprido, mas a promessa de ser um time competitivo e de ter um ano sólido, a gente tem tempo para poder apresentar para o torcedor. A gente tem tempo para isso. A análise desse ano, comparativamente a outros, nos serve de mais alerta ainda. Não quero fazer fantasma nenhum, não quero trazer fantasma nenhum para cá, mas vamos pegar isso como mais um alerta para a gente. Vamos pegar isso como mais um item para a gente trabalhar mais, para evitar que aconteça o que aconteceu nos outros anos. Porque o número frio, ele pode, se a gente pegar o campeonato do ano passado, nesse momento, não necessariamente os 4 que estavam ali embaixo terminaram lá embaixo. No ano anterior, não necessariamente os 4 que estavam nas últimas colocações, na 8ª rodada, terminaram na última colocação. O que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer ao torcedor do Vasco é que a gente quer que ele veja um Vasco diferente, colhendo resultados diferentes, colhendo performance diferente, com os jogadores que estão aqui, com mudanças que a gente pode fazer internamente da forma de jogar, o quanto antes. Dependesse só da minha vontade, já estava feito. Se dependesse só da minha caneta ou da minha cabeça, estava feito. Só que é um processo complexo de resgate àquilo que a gente planejou fazer, que a gente até conseguiu, e é ruim falar isso agora, porque hoje em dia, e não estou dizendo que você fez isso, os olhares são mais para o que foi feito ruim, não pelo bom. Mas a gente fez bons jogos no campeonato, nesses 8 jogos. A gente começa o campeonato com um resultado importante. Então, a gente tem coisas boas que a gente tem que potencializar. E a gente tem que corrigir o que a gente identificou já de ruim. Os salários dos atletas estão em dia. Tá? Em relação às dívidas, em relação às inadimplências, eu não sou a pessoa adequada para falar. Mas a gente tem hoje um controle aqui interno de elenco que os salários hoje eles estão em dia. E é uma exigência que foi feita internamente desde que se iniciou o trabalho ano passado, que a gente não tivesse atraso nos salários dos atletas, porque era algo recorrente em outros anos, por motivos diversos, no Vasco. Você quer fazer? Mas você, como um cara que está dentro do processo, que faz parte da 77, que participa de reuniões, alguém vai vir aqui responder para o torcedor o que está acontecendo? E tem uma que eu preciso te corrigir. Eu não sou funcionário da 777, sou funcionário do Vasco, tá? A 777, eu tinha esquecido de anotar isso aqui, porque tem pessoas que fazem essa confusão. Foi bom você ter citado. Eu sou contratado dentro de um processo da 777. Só que eu sou funcionário do Vasco, minha carteira é assinada pelo Vasco. E meu vínculo não é com um grupo de trabalho. Tá? Não posso te responder a respeito de comunicação do clube, se alguém vai vir aqui falar em nome da 777 ou em nome de outras pastas.
eu me dispus a vir aqui, já desde a semana passada, para falar tudo que a torcida precisa ouvir sobre futebol. Sem amarra, sem polêmica, de cara limpa, transparente, sem tempo. E acredito que é uma obrigação falar com o torcedor do Vasco sobre o futebol do Vasco hoje. Então, o que eu posso não garantir ao torcedor, mas dizer ao torcedor que a gente está fazendo de tudo para que esses alertas sejam só estatística. Vão virar estatística. Que a gente vai corrigir o que precisa corrigir. Que a gente vai fazer diferente o que precisa ser feito diferente. E a gente vai colher resultados diferentes. E ainda bem que nós estamos só na 8ª rodada. Porque se eu venho aqui para vocês, na virada de um turno, ter essa mesma entrevista, com essas mesmas perguntas, com essa mesma situação na tabela, a gente estaria com um outro perfil, um outro humor, uma outra expectativa. E isso não vai acontecer. Obrigado. Brax, boa tarde. Igor Dorleu, da Band. Você já falou que não vai fazer cortina de fumaças para o torcedor, prometendo contratações, mas a gente já está aqui projetando a segunda janela do Vasco. A gente vê, você já disse que o clube faz já movimentos pensando nisso, a gente vê outros clubes já anunciando atletas para estarem prontos justamente na abertura dessa janela, como você também deseja para o Vasco. Queria saber, hoje, o Vasco tem um acordo, um acerto com algum atleta, claro, sem citar o nome, e também se o Vasco quais são as lacunas, na verdade, identificadas pelo Departamento do Futebol, além do meio de criação que você já citou aqui na pergunta do Diego. Obrigado. Desculpa, eu não ouvi seu nome. Igor. Ô, Igor, eu não quero fazer a cortina de fumaça, porque nós estamos na 8ª rodada, numa posição que a gente não quer, com a pontuação que a gente não quer. É só isso. Eu tenho um perfil, talvez diferente de outros diretores, que poderiam se valer disso, de soltar nomes de atletas, para que o foco seja desviado para esses jogadores e a gente desfocasse do principal, que é o resultado de campo do Vasco. Então, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema, porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco, que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui, e eu confio neles. E eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você, sem problema nenhum. A busca pelo primeiro volante também acabou esbarrando num pouco do que eu falei para o seu colega sobre o camisa 10. A gente mirou alto, porque a gente entendia e entende que é uma posição extremamente importante dentro do esquema de jogo da comissão técnica. E a gente acabou buscando soluções paulatinas, soluções que vieram não só deste elenco, mas de peças, para que isso fosse superada a não vinda desse jogador. Quando tem a oportunidade de trazer o Andrei de volta, a gente entende que a gente ocupa momentaneamente essa lacuna, que é a posição, inclusive, que hoje ele está jogando no Mundial Sub-20, com a seleção brasileira como capitão. Então, essas 2 posições eu passo para você sem problema nenhum, que são posições que a gente está ativamente no mercado, já estava antes, uma a gente acabou tirando um pouco o pé, depois que a gente fechou a situação do Andrei, mas a outra a gente não tirou o pé desde então. E a gente pretende ter esses jogadores aqui na próxima janela. Vamos fazer de tudo dentro do planejado, dentro do orçamento, dentro da aprovação desses 3 setores para trazer esses jogadores. Paulo, boa tarde. Tudo bem? A minha pergunta é bem simples, tá? Você falou que estão numa correção de rota, que 80%
já foi investido na primeira janela, no início do ano, que só sobraram 20% para vocês contratarem, que o orçamento financeiro não é grande, não é alto, que vocês vão trabalhar dentro do que vocês estão autorizados a gastar. E você citou, não citou o clube, ou os clubes, mas disse que tem clubes que, em uma única contratação, gastam o valor que o Vasco gastou em 8. E a pergunta simples que eu ia te fazer é o seguinte: diante desse quadro que você acaba de relatar, 20% irão 2, 3, 4 jogadores, não sei a quantidade certa. Pelo visto, não vai alterar praticamente nada, porque você não tem um orçamento alto para trazer jogadores que modificam o panorama atual. Em quantidade também não vai ser alto, porque você disse que já investiu em 80%, falta 20%. 20% de 8 dá mais ou menos 2 jogadores, 1,6, 2 jogadores. Tá? Então, que perspectiva que a torcida do Vasco tem, mesmo com essa segunda janela de transferência, se já sabe que não vão ser jogadores caros, que o Vasco não vai gastar muito e que vai ser uma quantidade pequena? É essa que é a pergunta. Vamos lá, Cícero. Só alguns ajustes na sua interpretação dos números, tá? Não foi 80% do valor gasto e remanesceu 20%. O 80% da montagem de elenco está incluído não só os jogadores comprados, mas os jogadores contratados e os jogadores de base que transitaram de um ano para o outro. O Vasco, do ano passado para cá, praticamente ficou com 8, 9 jogadores somente. A gente teve 25 saídas de atletas e 16 chegadas. Então, quando eu falo no 80%, gostaram do 80%, gostaram da fala que eu usei, tudo bem. Não é de valores financeiros, não é de real, dólar ou euro. É 80% de peças. E quando eu falo 20%, eu falo de 6 jogadores, que podem ser 6 jogadores entrando, como podem ser 3 jogadores saindo e 3 jogadores entrando. Eu acredito que muda sim, tá, Cícero? Dependendo do jogador, muda sim, tá? Muda o andar de um time. E eu preciso acreditar que eu vou conseguir fazer isso, com o que me for entregue. O que me for entregue, eu preciso fazer algo de diferente em julho. Mas até lá, nós temos jogos importantes e que a gente precisa melhorar a performance aqui. Por isso que eu não gosto muito de falar na projeção de número de jogadores ou de aporte financeiro em julho. Se a gente estivesse na véspera da janela, abrir, a gente poderia até conversar mais sobre isso. Mas não é um momento também de projetar tão para frente, porque eu preciso de resposta agora. O Vasco precisa de resposta agora, eu não preciso de resposta. Eu não posso só ter a resposta em julho. Mas eu ainda também não tenho o retorno concreto e objetivo do tamanho dessa pasta que eu vou poder usar para julho. O que não me impede de ir ao mercado da mesma forma. Mas antes de fechar o negócio, eu preciso, dentro da austeridade que a gente tem, dentro da responsabilidade que eu tenho com essa pasta, de só investir o que me for autorizado a investir. Isso eu continuo batalhando. Paulo, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. A gente está com mais de 1 hora de entrevista. Eu acredito que não vai fazer uma segunda rodada, até porque muitos temas já foram tratados. Importante frisar para quem chegou agora e está acompanhando, que você disse em algumas respostas que o Maurício Barbieri assina embaixo todas as indicações que foram contratadas. Então, o torcedor tem a ciência de que todos os jogadores que aqui estão tiveram a anuência dele. Queria só pontuar 2 coisas, Paulo. Você disse que mirou alto e eu sei que você consultou o representante do Felipe Coutinho. E o fato dele ter contrato na Inglaterra não significa que ele não queira voltar, está sob contrato. E quando você aguça a curiosidade do torcedor, dizendo que o Cria não quis voltar, ele pode ser um dos casos, já que houve a consulta. Mas falar de outro Cria, que está no Mundial e que se tem a notícia, acho que foi até o Pedrosa que deu essa informação, que entrou na justiça contra o Vasco, que é o Andrei Santos. Quando acabar o Mundial, ele volta para o Vasco e se volta em que clima, já que ele está processando o empregador? Ô, Fábio, eu nem disse que o Barbieri assina, não.
Eu disse que ele participa do processo, tá? A interpretação eu deixo livre para vocês fazerem, mas que ele participa do processo porque eu entendo que é a maneira mais racional de se montar um elenco competitivo, é com a presença do treinador e com a presença do diretor técnico. Então, há a participação desses dois dentro de um processo de contratação, sim. E tem o principal, que é a participação da 777, através do seu departamento de análise e através do meu superior imediato, diretor esportivo do grupo. Quando você pergunta sobre atletas que não quiseram vir para cá, nenhum deles foi cria do Vasco. Nenhum deles. Eu disse que atletas mirados na contratação da primeira janela, alguns deles não quiseram voltar ao Brasil, atletas que jogam na Europa, e alguns não quiseram vir para o Vasco. Mas nenhum deles foi cria do Vasco, não. Todos os crias do Vasco, todos os ex-jogadores do Vasco, sem exceção, nenhuma, estou te respondendo e buscando na minha memória, nenhum deles falou que não queria voltar ao Vasco, ao contrário. Alguns nomes já vazaram, como o do Felipe Coutinho, do Souza, que esteve aqui dentro do CT, do Alan, do Alex Teixeira, que está aqui, de outros atletas que a gente conversa, mas que por outras razões, e não da vontade deles, a gente consegue fazer a contratação. O cria Andrei, já negociado com o Chelsea, retorna ao Vasco, sim, assim que terminar a participação do Mundial. Eu não tenho conhecimento interno no Vasco sobre o processo do Andrei contra o Vasco. Eu vi pela imprensa. E não questionei o staff do jogador, não questionei o jogador sobre isso. E eu preciso tentar sempre separar uma questão da outra, para impedir que isso interfira na parte técnica. Vários ídolos da história do Vasco também já reivindicaram os seus direitos na justiça. E nem por isso tem as portas fechadas aqui. Então, no meu planejamento, eu conto com o Andrei e com o Marlon Gomes assim que terminar o Mundial Sub-20, a participação do Brasil, para eles serem integrados aqui. Não vejo aqui internamente um clima ruim para ele. E, de novo, não recebi formalmente dentro do clube essa manifestação de processo dele ou do staff dele contra o Vasco, nessa repactuação que foi dessa nova vinda dele. Fala, meu ídolo, Wellington Campos, Rádio Tupi. Paulo, duas em uma. A primeira, como que é feito esse processo de contratação? E o Luiz Melo, ele participa dessas contratações. E o que você diria, nesse momento, para o torcedor do Vasco da Gama? Qual é o recado que você veio trazer? O Luiz é o CEO do clube. É o representante máximo da SAF Vasco, do futebol do Vasco. E contratação de jogador é, com toda certeza, uma das ações mais importantes dentro de um clube de futebol. Então, obviamente, ele é envolvido dentro desse processo. Seja no meio do processo, seja no final do processo. Não há nada que o futebol vai fazer que seja alijado do CEO do clube. E nós não temos problema de relacionamento, tá? Antes que alguém pergunte isso. Nenhum. Zero. O recado, Wellington, é que o torcedor entenda tudo o que está acontecendo aqui dentro,
Tenha o seu lado crítico, sim. Cobre. Sobretudo, cobre quem eles acham que pode entregar mais e quem não pode entregar. Não perca o tempo cobrando. E eu quero que o torcedor acredite que a gente está trabalhando, como eu disse no início, incansavelmente, para que a gente melhore a nossa posição na tabela, para que a gente volte a vencer jogos, a entregar alegria para o torcedor que está há 20 anos de turbulência aqui dentro. E o que precisar ser feito para que esses resultados aconteçam, a gente vai fazer. O que precisar ser feito, a gente vai fazer. As decisões já estão sendo tomadas para que isso seja um basta na nossa tabela, em termos de resultado, que a gente volte a ter rendimento, que a gente já teve alguns jogos, que eles não esqueçam esses jogos que a gente já teve rendimento há pouquíssimo tempo, mas que a gente está buscando incessantemente os resultados que eles merecem. Que eles merecem. E que aqui dentro do CT, não tem ninguém acomodado com essa situação. Aqui dentro do CT, a cobrança está alta, proporcional ao que a gente espera dos nossos jogadores em termos de resultado. Tudo bem, Paulo. Aline Nastari, TNT Esportes. Acho que é um pouco nítido até que a sua vinda hoje aqui para a entrevista coletiva tem a ver com transparência para conversar com esse torcedor. Você falou algumas vezes sobre erros de planejamento e acho que algumas vezes essa objetividade ela é importante. Quando você fala, por exemplo, você aponta o seu erro falando da contratação do meia e depois do volante. Foram 16 reforços, né, se eu não me engano, até aqui. Desses 7 no time titular, 6 mais ou menos do meio para trás, e do meio para frente só ali o Pedro Raul. Você falou também aqui sobre a importância da base e o quanto que, para dentro do planejamento de vocês, ela é importante. Mas, nesse momento, a gente vê uma base essencialmente sendo utilizada na parte de definição, né? Ali do meio para frente. Eu queria entender de vocês se esse é um erro de planejamento, esse desequilíbrio nessa formação muito mais forte do meio para trás, ou se foi algo consequência do mercado ou ainda numa intenção de valorizar a base. Hoje, vocês olham e apontam esse desequilíbrio como um erro? Aline, seria muito irreal, com esse quadro que a gente tem hoje, eu te dar a resposta que eu queria te dar. Mas vamos lá. A gente tem peças ali na frente, dentro do nosso elenco, dentro da nossa transição de base, que a gente acredita, ainda acredita, na performance desses jovens, no universo de Série A, de competição, de cobrança alta, de pressão, que é inerente ao futebol. Pressão é inerente ao futebol, então quem está vestindo a camisa do Vasco tem que estar acostumado com pressão e vai acostumar com a pressão na boa ou na ruim, vai acostumar, que a gente tem que ser acostumado com pressão, forjar essa pressão. Atletas que a gente entende que poderiam e podem, como estão fazendo, figurar, ora no time titular, ora entrando no segundo tempo. Como a gente tem ali um Eric Marcos, que não tem 20 anos de idade, um Figueiredo, que é um jogador sub-23, um Gabriel Peck, que é um jogador sub-23, e que ganhou a posição de um jogador contratado, um Rayan, que não tem nem 18 anos ainda, um Egnaldo, que não tem 20 anos. Atletas que a gente acredita que podem contribuir e que contribuirão num momento ainda melhor de performance nossa. E eles precisam de jogadores experientes ao lado. E eu deixei isso aqui em uma resposta, e ninguém me fez essa pergunta direto, então eu vou falar nela novamente.
A gente busca jogadores experientes, sim. A filosofia do grupo, a diretriz do grupo, da 777, é para atletas de potencial mais jovem, sim. Apesar disso, 60%, 70% dos jogadores que a gente investiu são atletas acima de 25 anos. Mas se é o momento de admitir falha, de olhar para dentro e dizer erramos, problema nenhum. Erramos em não ter um jogador com mais experiência ali na frente. Erramos em não ter um jogador com mais experiência do meio para frente. E a gente vai corrigir isso. A defesa foi o primeiro setor a ser construído. Não sou engenheiro, mas numa construção de uma casa, você começa da fundação, do piso. A gente montou um time novo, zerado. Do time titular do ano passado, que tinha uma média de idade de quase 30 anos, a gente começou quase que zerado. E a gente realmente, de 8 contratações, é fácil. 5 são de defesa. Goleiro, lateral direito, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, lateral esquerdo. Se você quiser puxar ainda o Jair para a posição de 5, você fecha 6 jogadores para trás. Então, de fato, com o orçamento aprovado, com o valor que foi apresentado ao futebol para ir ao mercado, privilegiamos, sim, a defesa, acreditando que a gente poderia maturar esses atletas de base que eu citei há pouco, atletas de muito talento, que a torcida do Vasco não questione o talento e a qualidade desses jogadores. Porque esses jogadores, se saírem do Vasco para ir para outro clube, eles vão performar lá. E a gente vai se arrepender. Então, eles vão performar aqui antes de sair. Eles precisam performar aqui, mas precisam performar com um momento melhor de time, de equipe, de resultado. E isso vai acontecer. Então, houve um privilégio, sim, pela defesa, o que significa que a gente pode fazer e deverá fazer algum movimento diferente do que a gente fez no início da primeira janela. Eu espero, Aline, que seja eu, se não for eu, que a pessoa que sente no meu lugar. Para o ano que vem, num ambiente de montagem de elenco, trabalhe de uma forma bem mais tranquila do que o início desse ano. Porque não haverá necessidade de reforços em várias posições. Várias posições. E isso vai facilitar esse projeto de médio a longo prazo dentro aqui do Vasco. Não tenha dúvida. Esse movimento mais radical, ele precisava ser feito e ele foi feito. Paulo, Alexandre aqui do UOL, tudo bem? Aproveitando até as perguntas, né, sobre reforço e tudo mais, você citou a questão do primeiro volante e do meia, e aí eu queria me especificar agora no período pós-estadual ali, né, porque durante o Carioca houve já uma avaliação no elenco, e depois do estadual chegaram alguns reforços que não vêm sendo muito utilizados. Eu queria entender como foram por empréstimo, se passou também por toda essa avaliação que você citou numa pergunta anterior, da 777, da comissão, como é que foram os critérios para que... Até porque chegaram reforços para essa posição, né? Chegou o Carabarral para meia, chegou o Matheus para primeiro volante, que são lacunas que você admitiu ainda há pouco. Eu queria me apegar a esse período ali de janela, quais foram os critérios para esses jogadores. Alexandre, especificamente em relação a esses 2 atletas, foram por lacunas dentro do elenco. A do Matheus foi pela lesão do Patrick Luca, que foi talvez o primeiro reforço nosso para essa nova temporada e, infelizmente, teve uma lesão muito séria. E a gente precisou repor dentro de uma possibilidade de mercado e com as condições que se tinha para fazer aquela contratação naquele prazo. E também o empréstimo do Gabriel Carabarral, que
foi praticamente a nossa última contratação antes de fechar a janela, de um atleta que tem uma característica que a gente não conseguiu encontrar nos atletas dentro do nosso elenco. Então, essa avaliação foi feita, e principalmente com a saída do Nenê, que era um atleta dentro do elenco, que tinha uma bola parada muito boa, a gente trouxe uma peça que tem essa valência. Tá? Então, justificando essas duas contratações. E sim, todas as contratações tiveram esses processos observados, todas elas. Paulo, tudo bom? Boa tarde, Vitor do Globo. Eu queria pedir para você detalhar um pouquinho mais como vai ser esse cenário da segunda janela na questão financeira. Você falou que tem um remanescente do que foi investido na primeira janela, e eu queria te perguntar qual vai ser o perfil do Vasco nessa segunda janela. É um perfil de fazer grandes movimentos, é um perfil de fazer movimentos significativos, é um perfil só de oportunidades de mercado, de buscar jogadores nas melhores condições. E eu queria aproveitar também para te perguntar se existe a possibilidade da 777 entrar com alguma ajuda financeira, abrir um pouco mais esse orçamento, aumentar esse orçamento. Como é que está essa situação? Vitor? Vitor. Ô, Vitor, eu já até respondi isso, mas eu vou tentar resumir. Vou trabalhar com o que me for oficializado. Tem uma pequena reserva que não foi usada financeira da primeira janela dentro do orçamento que foi aprovado, que é uma reserva que não nos permite fazer grandes movimentos. Fizemos a nossa reivindicação para que haja uma possibilidade de investimento maior, mas eu não tenho essa resposta positiva para te dar agora. E a gente vai fazer os movimentos que forem necessários para qualificar o elenco dentro do espaço e dentro do limite que nos for passado por quem é responsável pela pasta. Que ainda bem que não sou eu, porque seria uma outra responsabilidade trabalhar com a parte financeira, com fluxo de caixa, com investimento, com outras contas a pagar no clube, e tem várias. Então, a minha parte é uma parte que eu tenho passos dentro desse processo, que eu respeito e vou continuar respeitando, e que a gente vai trabalhar dessa forma, sempre com muito profissionalismo e dentro do processo que me foi passado.